1 Samuel, capítulo 17. O desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, por volta de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5 siclos de bronze, por volta de 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, por volta de 7 quilos. E adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde. Apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao campo a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Vamos pular para o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em todo Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para
para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhes tornou a responder como dantes. Verso 41. O verso 31 ao 40 é a conversa de Davi com Saul, que a gente conhece bem, né? Saul vai conversar com o rei de Israel, se apresentar para lutar contra aquele gigante. E Saul tem uma conversa com ele, fala: você é muito novo, você é pequeno, aquele homem é um homem experiente de guerra, não vai dar certo essa ideia. Mas o resultado é que Saul acaba entregando o destino da nação na mão de um menino. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afronta. Verso 51. Verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo os filisteus que eram mortos seu herói, fugiram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração, Deus, para que constranja a cada um de nós ao zelo da Tua palavra, Deus, aquilo que é precioso para recebermos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. Eu sempre falo que eu fui catequizado igual o índio. A minha casa, 7 horas da noite, era horário de culto doméstico, e meu pai não falhava com aquilo. Muitas vezes, a parte da frente da minha casa estava cheia dos meninos com quem eu brincava, os meus amigos. Meu pai parava tudo, falava: ó, agora a gente vai fazer o culto doméstico. Quem quiser pode ficar, quem não quiser pode ir. Mas quem ficar, né, vai ter que cantar, vai ouvir a palavra e vai orar. Então, às vezes, acontecia o culto doméstico com todos os meus amigos, 8, 10 na área da minha casa. E meu pai sempre contou muitas histórias do Velho Testamento para mim. E a história de Davi e Golias certamente é uma das histórias que as crianças costumam ouvir logo de cara, né? E a gente começa a tirar algumas lições das histórias de Davi. Mas o grande problema é que normalmente a gente lê o Velho Testamento de uma maneira muito equivocada. Nós precisamos ler o Velho Testamento à luz do Novo. E existem mensagens que estão no Velho Testamento que, se a gente não enxergar Jesus naquilo, a gente não consegue entender e aplicar o texto de maneira correta. Normalmente, o que a gente tira de lição da história de Davi é que nós precisamos ser como Davi, não é verdade? Que nós não podemos temer o gigante, que nós precisamos enfrentar o gigante. Gente, tudo isso é verdade? Sim, tudo isso é verdade. Nós precisamos enfrentar os gigantes, nós precisamos confiar em Deus, nós não podemos agir como o povo de Israel agiu. Porém, existe uma mensagem por trás desse texto que nós não podemos desperdiçar, que a gente não pode passar por cima. Existe algo no Velho Testamento chamado tipologia. O que é isso, tipologia? É quando uma pessoa ou coisa apronta para uma realidade do Novo Testamento, relacionado a Cristo. Por exemplo, Isaac é um tipo de Cristo. Como assim? Isaac, quando ele é colocado diante do altar pelo seu pai Abraão, e no momento que Isaac vai ser sacrificado, Deus ele para aquele momento de sacrifício e fala: Abraão, o que eu queria, eu já tive, que era a convicção do teu coração a respeito das promessas. Você foi aprovado. Então,
tem um cordeiro preso pelo chifre em um arbusto. Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica, ou seja, aquele cordeiro é um tipo de Cristo, porque aquele cordeiro aponta para a substituição do sacrifício de Cristo. Nós iríamos morrer, Deus tirou o nosso da reta, como a gente costuma falar, e botou o seu filho, que recebeu todo o castigo, toda a pena de Deus. E essa história em si, ela traz uma mensagem a respeito do Evangelho muito linda. Muito, muito linda. E o que eu queria conversar com vocês essa noite é sobre o que a história de Davi e Golias nos ensina sobre o Evangelho. O que é que essa história de Davi e Golias pode nos ensinar a respeito do Evangelho? Primeira coisa, irmãos, que essa história reflete o Evangelho de Cristo. Nós falamos sobre o Evangelho a semana passada e hoje nós estamos dando continuidade a isso. Primeira coisa que esse texto nos mostra, que relaciona-se com o Evangelho, a condição espiritual do povo de Deus. O verso 1 e o verso 11 vai mostrar a condição espiritual do povo de Deus. O povo de Israel estava destinado à ruína. Queridos, quando aquele gigante se levanta e propõe um desafio, aquilo era muito comum naquela época, pegava o melhor guerreiro de uma nação, o melhor guerreiro de outra nação, e colocavam os dois para duelar. Então, quem vencesse, para que evitasse, às vezes, aquela carnificina depois da guerra, eles falaram, não, coloca um cabra bom do time de vocês, que a gente arranja um aqui também. Então, foi isso que Golias quis fazer. E diante de Golias, o povo de Israel estaria arruinado. Diante de Golias, o povo de Deus estava fadado ao fracasso. Não havia, irmãos, um homem que tivesse capacidade e nem coragem para enfrentar Golias. Enfrentar Golias com as próprias forças, encarar a derrota, é correr para a morte. O povo de Deus estava sentenciado à ruína naquele momento em que Golias se levanta. Queridos, é muito fácil a gente enfrentar um desafio quando o desafio é no nosso top, né? Quando o desafio você olha assim, não, aqui eu dou conta. Mas quando o desafio sai da nossa margem de avaliação e a gente vê que aquilo a gente não consegue vencer, aí a gente não tem coragem. Nesse momento nós agimos como o povo de Israel. A gente teme, a gente faz comentários a respeito daquele grande desafio, daquela grande zombaria, mas ninguém se prontifica a lutar. Lembrei quando eu era criança, eu era um pouquinho encrenqueiro, e estava em casa à tarde, chegou alguém batendo no portão, entrou correndo, falou, Neilon, tem um menino querendo bater em Dalon, que é meu irmão mais novo, né? Gente, é irmão mais velho já sabe, né? Estufei o peito, magro igual um galo, velho, e fui em direção à rua, já certo que ia brigar. Gente, quando abri o portão, o problema era com o menino maior da rua, que eu não ia dar conta de brigar. Aí eu olhei para o meu irmão e falei, rapaz, você está na rua arrumando confusão? Vamos para casa, senão eu vou falar com meu pai. Aí puxei ele embora, porque quando o desafio é maior, a gente dá para trás. A gente não tem coragem de enfrentar. Queridos, essa é a realidade do povo de Deus a respeito da nossa situação espiritual. Irmãos, nós somos um povo fraco, um povo em que não há poder algum, um povo que estava fadado ao fracasso, porque sobre nós estava uma sentença de morte. O juízo de Deus era contra nós. O pecado nos separou de Deus. E aquele que peca, aquele que não ama a Deus, aquele que não foi convertido, ele é inimigo de Deus. E nenhum inimigo de Deus permanece de pé diante da sua presença. Essa é a verdadeira mensagem desse texto. Eu e você não somos Davi, nós somos o povo de Israel. Um povo medroso, incapacitado, que não tem poder algum para reverter essa situação. Queridos, essa é a nossa realidade diante do Evangelho. Nós somos pecadores. Estávamos destinados à ira de Deus e nós não poderíamos fazer nada a respeito disso.
assim como era o destino de fracasso para o povo de Israel, era o nosso destino também. Essa é uma das coisas que a gente precisa entender, que nós somos Israel. Precisamos agir com a valentia, sim. Mas o que esse texto nos mostra é que nós somos como Israel. Então, diante desse desafio, nós entendemos que não temos poder algum. Então, irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina a respeito do Evangelho é que a condição espiritual do povo de Deus daquela época é a nossa condição espiritual sem Deus. Mas existe uma segunda coisa que esse texto nos traz como reflexo do Evangelho: o caráter e a natureza do ministério de Cristo, o ministério do Messias. Gente, no momento em que aquele desafio se apresenta diante do povo, eles temem, eles sabem que aquela guerra está perdida. Mas aparece um sujeito corajoso, que se dispõe a guerrear. Um sujeito que se coloca diante daquela situação e fala: quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Davi se propõe a aceitar o desafio. Davi se coloca à disposição daquele desafio. Mas tem um porém nessa situação. Davi, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Seus irmãos, na hora que vem Davi: o que é que você está fazendo aqui? Você veio assistir a batalha de camarote, é isso que você veio fazer. Você veio ver o circo pegar fogo. Irresponsável, você largou com quem as ovelhas com que você toma conta? Você não deveria estar aqui. E Davi, quando se apresenta diante de Saul, alguém fala: Saul, tem um menino doido aí que diz que tem coragem de enfrentar esse gigante. Saul, quando olha, fala: Davi, não dá. Olha o seu tamanho. Quem acompanha o UFC sabe que John Jones é um homem imbatível, ninguém vence, o cara está invicto há não sei quantos anos. Aí a esperança de quem vence esse gigante, aí surge quem? Justin Bieber, né? O Felipe Dilon americano, para lutar contra John Jones. É a mesma situação. Você bate o olho e despreza. Davi foi desacreditado pelo próprio profeta Natan, que quando fala assim: Natan, vai à casa de Jessé, porque o meu rei está ali. Você irá ungir aquele que se tornará o próximo rei de Israel. E aí passa aquele desfile, os irmãos de Davi, tudo fortes, bonitos. E no primeiro que entra, Natan bate o olho e fala: esse é o rei de Israel. E Deus fala: Natan, você está olhando com os olhos carnais. Você avalia como o homem avalia. Mas eu estou procurando um homem que tem um coração temente e que me ame. E Davi é ungido rei. Contra toda expectativa, Davi, ele é ungido rei para assumir o trono de Israel. Queridos, o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Jesus se dispõe a salvar seu povo, mas foi rejeitado pelos seus. A esperança de Israel era em um homem que tivesse imponência, um homem que viesse com um discurso que agradasse a massa, um homem que colocasse no coração de cada judeu a certeza de que eles iriam vencer o Império Romano. Mas o triste dessa história é que nem os irmãos de Jesus acreditaram nele. Os irmãos carnais e os irmãos da sua nação. A palavra diz que Jesus foi o mais desprezado de todos os homens. Não tinha beleza, não tinha formosura, e ninguém poderia enxergar em Jesus a sua salvação. Da mesma maneira, irmãos, como ninguém conseguiria enxergar a salvação em Davi, ao ver um moleque daquele tamanho, querendo batalhar, duelar contra um gigante. Assim foi quando Jesus se apresenta como Messias. Quando ele lê
A profecia de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E ele fecha as Escrituras e fala: hoje se cumpriu as Escrituras. Eu sou o Messias, eu sou o enviado do Senhor. Queridos, todos poderiam olhar para Davi, a sua estética, e falar: nunca que esse menino vai nos salvar. Só que o que a maioria esmagadora ali não sabia é que Davi havia sido ungido por Deus. Davi era o ungido do Senhor para assumir o trono. Irmãos, quem Cristo é? Cristo é o ungido do Senhor. Aquele que foi ungido e capacitado para vencer o gigante, para mudar a nossa história. E é isso que muitos não sabiam, que Jesus era um ungido de Deus. Que apesar de não ter beleza e formosura, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. E por isso, ele poderia enfrentar e ser vitorioso naquela batalha. Então, queridos, o que a gente aprende aqui é que esse texto nos revela a natureza e o caráter do Messias. O seu caráter é um caráter de um Salvador, de alguém que vem para resolver um problema. E a natureza da sua missão é divina, porque foi Deus quem o escolheu. Deus foi quem ungiu tanto Davi quanto Cristo. Então Davi, ele representa, ele é uma figura de Cristo, ele é um tipo de Cristo, porque ele é o rei que é ungido para lutar pelo seu povo. Enfrentar aquela batalha que o povo dele não teria condição alguma de brigar e sair vitorioso. Mas em terceiro e último lugar, o que a história de Davi reflete sobre o Evangelho são as implicações da vitória do Messias. São as implicações daquele duelo. Queridos, a nação, o futuro da nação estava na mão de Davi. Saul, que era o rei, normalmente os reis eram que se apresentavam para esse tipo de duelo. Havia passado o bastão e fez uma proposta irrecusável. Quem lutar e sair vencedor, vai casar com minha filha e nunca mais vai pagar IPTU, IPVA, nada, não vai pagar imposto algum. Gente, que negócio tentador. Mas nem com isso o povo se animou a lutar. E o destino do povo de Deus estava na mão de um jovem, sem experiência. Algumas pessoas acham, não, mas a Bíblia fala que Davi tinha experiência, por conta de um relatório que deram a Saul, a respeito de Davi. Só que tentaram aumentar um pouquinho a história de Davi, não, ele é valente de guerra e tal, mas não era. Davi era um jovem, a experiência dele era tocar ovelha. Essa era a experiência de Davi. Mas o destino do povo de Deus estava nas mãos de Davi. Queridos, Cristo pelejou e triunfou. Nós somos vitoriosos porque Ele lutou por nós. O texto diz que depois que Davi se apresenta, Davi se coloca diante de Golias. Golias zomba de Davi. Canta aquela música, eu não sou cachorro não. Você vem comigo com pedra, com pau. Você está maluco, menino? Quem te mandou aqui? Mas o Espírito de Deus estava sobre aquele jovem. E pelo poder do Espírito, o gigante tombou diante da nação de Israel e diante dos filisteus. O povo de Deus foi vitorioso. E as implicações disso, irmãos, é que a vitória de Davi sobre Golias deu vitória ao povo de Deus sobre toda a nação dos filisteus. O texto diz que quando o povo viu aquele gigante tombando, gente, imagina a cena.
Coisa mais improvável de se acontecer naquele dia. Todo mundo ficou de boca aberta, olhos arregalados. Meu Deus do céu. Isso é obra de Deus mesmo, porque uma criança fazer um negócio desse, um jovem fazer um negócio desse, é sinal de que Deus está com ele. E o povo de Deus é tomado por coragem, por intrepidez. E o exército a que eles temiam. O texto diz que o povo saiu para cima do povo dos filisteus. E era filisteu morto pelo caminho. Porque a vitória de Davi foi a vitória do povo de Deus. Queridos, a vitória de Jesus sobre a condenação que estava sobre nós, sobre a morte, é a vitória do seu povo. Nós somos mais que vencedores, porque Cristo lutou e venceu por nós. Ninguém pode reverter esse resultado. Os nossos pecados, as nossas falhas não podem reverter o resultado do sangue da cruz, que foi o perdão dos nossos pecados, que foi a restauração da nossa relação com Deus. Esta foi a implicação daquela luta. Assim como Davi venceu e concedeu a vitória ao seu povo, assim também Cristo venceu. E essa vitória é nossa. E é por isso que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a vitória já foi concedida pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E essa verdade traz esperança ao nosso coração, quando nós estamos em meio a dificuldades, quando nós estamos em meio às nossas próprias falhas, aos nossos pecados, de olhar para toda essa situação e entender que existe um Deus que nos ama, que mandou o seu Filho, e que Ele morreu por nós. E isso enche o nosso coração de esperança. E é interessante, irmãos, porque a vitória de Davi não foi só a vitória de Israel. Foi acima e antes de tudo a glorificação do nome de Deus. Essa era a preocupação de Davi. Quem é esse gigante que está afrontando o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos? Davi entendia que o nome de Deus era quem estava em jogo ali. Davi não encara aquilo como uma rixazinha, como uma brigazinha, não. Era o nome de Deus que estava em jogo. E Davi entendia que no momento que aquela vitória fosse obtida, o nome de Deus seria glorificado. Porque um jovem inexperiente, do qual ninguém esperava nada, dele saiu a vitória. E Deus é glorificado quando coisas extraordinárias assim acontecem. Da mesma maneira, irmãos, Cristo nos salvou pela loucura da cruz, por meio do seu Filho, que não foi compreendido por muitos, que foi negado, que foi rejeitado pela sua própria nação. Mas Ele concedeu vitória. E a vitória de Cristo na cruz glorifica o nome do Pai. A vitória de Cristo na cruz glorifica o nome de Deus. Eu queria ler um último texto para a gente encerrar. Efésios capítulo 2, verso 4. Efésios 2, a partir do verso 4. Paulo falando aqui a respeito, uma espécie de biografia dos redimidos. Paulo fala como nós éramos antes de Deus, fala da intervenção de Deus em nossas vidas e o resultado disso. E aqui Paulo fala a respeito do propósito, do verso 4 ao verso 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, atenção aqui, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos salvou mediante o sacrifício do seu Filho, para nos mostrar na eternidade
quão grande amor Ele tinha por nós, Ele teve por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para provar desse amor. E para mostrar, e para que o nome dele fosse glorificado, seja glorificado por toda a eternidade. Assim como a vitória de Davi glorificou a Deus de Israel, a morte de Cristo glorifica ao nosso Senhor e Deus, porque revela a sua majestade, o seu amor e a sua grandeza. Queridos, essa é a história, essa é a lição que nós precisamos aprender na história de Davi. Que nós somos o povo de Israel, indefeso, intimidado diante de um grande dilema, mas um jovem, desprezado por muitos, foi ungido como rei. E assim como Davi se assentou no trono de Israel, Cristo se assenta no trono da sua igreja, porque ele venceu a batalha. Ele se mostrou digno da coroa e do trono. E a nossa reação diante dessa história é de glorificar ao nosso Deus, de dar graças àquele que nos salvou, de maneira bela, simples e poderosa, mandando seu Filho em nosso lugar. Essa é a beleza do Evangelho na história de Davi e Golias. Aquele que era improvável venceu o gigante e concedeu vitória ao seu povo. Amém.